Você é aquela pessoa com a agenda lotada de reuniões que não tem tempo para trabalhar ao longo do dia e aí precisa ficar fazendo hora extra para fazer o que você deveria ter feito ao longo do dia. O seu chefe enche a sua agenda de reuniões, a sua equipe não para de te chamar e de te ligar para resolver um monte de problema dos outros, você vive apagando incêndio e esquece ou deixa para depois as coisas que você realmente precisa fazer para dar seguimento nas suas atividades, nas suas ambições, nos seus projetos, nos seus sonhos. Se você se identificou com isso, você está no lugar certo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as diferenças entre agenda, que envolve compromissos, e to-do list, né? Os afazeres, as tarefas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. O meu nome é Rodrigo Barreto, eu sou mentor de produtividade e gestão de tempo, falo muito sobre equilíbrio de vida pessoal e vida profissional e estou aqui para falar com vocês sobre como gerenciar as atividades do seu dia a dia em meio a uma agenda lotada de compromissos e reuniões. Vamos lá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender antes de fazer qualquer organização, qualquer tentativa de gestão de tempo, é que existem essas duas coisas. Uma coisa é a sua agenda de compromissos e outra coisa são as suas atividades, as suas tarefas. Essa é a primeira distinção que você precisa fazer. O que acontece é que a gente considera que tem 8 ou 10 horas de trabalho por dia e acaba lotando essas 8 ou 10 horas ou aceitando essas 8 a 10 horas com reuniões e com compromissos que muitas vezes ocupam todo o nosso tempo e não sobra, obviamente, não sobra no seu dia tempo para você fazer as suas atividades. A partir do momento que você distingue essas duas coisas, você começa a perceber que, na verdade, o tempo que você tem para compromissos, para reuniões, ele não é o seu tempo total de trabalho, ele é um tempo menor. Vamos pensar, se você tem 8 horas de trabalho diário e você tem lá 3, 4 reuniões para atender no dia, ok, né? São 3, 4 horas de reunião e sobram aí 4 horas para você executar as suas atividades. Agora, se você enche o seu dia com reuniões, aceita reuniões em qualquer intervalo de tempo, você terá mais dificuldade, porque não sobrará tempo. A conta é fácil de ser feita, não é difícil entender isso. O problema é que as pessoas não se comportam dessa maneira. E aí, quando tem espaço na sua agenda, alguém encontra aquele espacinho, a gente olha, né, na agenda das outras pessoas e vê que a pessoa está disponível, tem uma disponibilidade da 1 às 2, e aí agenda uma reunião. E aí você fica lotado de reunião. Eu já trabalhei com pessoas que tinham muito mais reuniões do que caberiam num dia. 2, 3 reuniões no mesmo horário. Isso é muito comum no Brasil. A gente vai aceitando reuniões, depois a gente atende uma, manda um funcionário para outra, alguém cobre a outra, falta na outra, depois você se atualiza, enfim, fica uma bagunça só. Não funciona, não tem como funcionar assim. Você não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então você tem que começar a colocar um limite aí para realmente sobrar tempo para você resolver os seus compromissos. Uma distinção muito importante é com relação à natureza da sua atividade, né? Cargos de liderança, de gerência, diretoria, C-level, por exemplo, são cargos que necessariamente terão mais reuniões, porque as atividades que eles precisam executar, que são tomadas de decisão, elas podem acontecer já nas reuniões. Então, o overlap de atividades acontece já nas reuniões. É diferente daqueles cargos mais operacionais, que talvez seja o seu, por exemplo, aí você tem que fazer uma autoanálise, ver a natureza do seu trabalho, mas um cargo mais operacional, que sai da reunião cheio de atividades, né? Depois lá na pauta, na ata da reunião, quando existe ata, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, do jeito que as reuniões vêm sido conduzidas, muitas vezes a gente nem sabe o plano de ação, o que saiu da reunião, tem muita reunião improdutiva. Então essa é uma dificuldade também. Mas para cargos mais operacionais, você acaba tendo muita tarefa para fazer. Muitas vezes para o dia seguinte, relatórios para gerar, planilhas para analisar e chegar com alguma coisa para o próximo dia. E aí você é obrigado a trabalhar horas extras para atender aquele prazo, aquele compromisso que foi firmado na reunião e que muitas vezes você não teve escolha para dizer que não era possível ou que não conseguiria fazer a tempo.
Então, esse ponto é muito importante. Entenda que a sua agenda de compromissos, ela vai depender da natureza do seu trabalho. Líderes, gerentes, diretores têm mais espaço para reuniões, porque as atividades deles já vão ser muitas vezes executadas nas reuniões, e cargos mais operacionais que precisam realmente colocar a mão na massa, fazer análises e relatórios ou gerar algum tipo de informação que será utilizada na reunião, preparar às vezes uma apresentação para uma reunião. Você precisa ter mais tempo para executar as suas atividades e não pode ficar o tempo todo em reunião. Eu sei que muita gente vai me dizer que na minha empresa todo mundo chama reunião o tempo inteiro, o meu líder, a minha chefe, o meu chefe coloca eu em todas as reuniões, eu fico em reunião, perco muito tempo em reunião, não consigo dizer não para reunião, preciso estar, muitas vezes não falo uma palavra numa reunião. E se isso acontece, se essa é a sua circunstância, você precisa ter um plano de médio e longo prazo e começar a mudar esse cenário. As coisas não vão mudar do dia para a noite se você não tomar atitude e começar a mudar. Então identifica lá 1, 2 reuniões na semana e reporta para o seu líder, reporta para o seu chefe. Nessa reunião, de repente, eu acredito que a minha presença não vai ser muito necessária e eu preciso fazer esse outro projeto, essa outra atividade. Esclarece, traz esse feedback, mostra pro seu gerente, eu sei que é papel do gerente, da líder, ver que você está sobrecarregado e tudo mais, mas muitas vezes isso não acontece, e aí você precisa encarar a realidade e muitas vezes abrir, e na maioria das vezes abrir os olhos da pessoa para que a sua vida se torne um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil. Então, ter essa percepção da sua agenda, só você sabe o seu calendário de cabo a rabo, só você sabe os momentos que você é mais produtivo no dia, mais produtiva no dia, só você é capaz de colocar esse limite. E se você se sente muito sufocado, que vive apagando incêndio, que as pessoas vivem ocupando o seu tempo para resolver problemas delas, você precisa começar a definir esse limite. Eu sempre digo que você ensina as pessoas, Existe um conceito que eu carrego comigo que é you teach people how to treat you, Você educa as pessoas sobre como você deve ser tratado. E isso vale para qualquer cargo, para qualquer pessoa, para qualquer tipo de relação. Então, independente se é com o seu superior ou com o seu subordinado, subordinada, você precisa educar as pessoas sobre a sua disponibilidade, sobre o que realmente você consegue atender, os seus limites, a sua assiduidade, a sua disponibilidade. Isso é muito importante. Uma vez que você definiu a sua agenda e limitou o número de horas disponíveis na sua agenda para reuniões, para compromissos, ou que você está disponível para atender uma ligação, que acontece, a gente sabe que tem o dia inteiro gente ligando pra gente fora de hora. Uma vez que você define esse limite, fica muito mais fácil de você estabelecer ou de você definir as atividades que você vai executar naquele dia, a parte operacional da coisa. E aí, para a parte de atividades, você precisa ter uma metodologia, ter uma estrutura, se organizar, Eu procuro sempre aconselhar os meus mentorados, as minhas mentoradas, quando eles têm a liberdade ou quando eles já criaram um pouco mais de musculatura em educar as pessoas sobre como eles devem ser tratados, deixar reservado os momentos do dia em que eles são mais produtivos para atividades que requerem concentração, por exemplo. De nada adianta você reservar a primeira hora da tarde para fazer a leitura de um documento, fazer uma análise super profunda, se você sente muito sono na primeira hora da tarde. De nada adianta você deixar para a última hora do dia, se na última hora do dia você é extremamente improdutivo e não consegue se concentrar. Então é importante que você entenda qual é o seu período de maior concentração, de maior atenção, que realmente você consegue se dedicar àquele tipo de atividade, aquele tipo de tarefa que você precisa executar, para aí sim você atingir a máxima produtividade. Eu vou dar um exemplo, Quantas pessoas chegam no escritório, chegam na sua estação de trabalho, ou sentam para trabalhar de casa e a primeira coisa que fazem é abrir a caixa de e-mail, ver o que tem de e-mail, começar respondendo e-mail e se perder, no meio dos e-mails, porque você está respondendo e-mails ou ajustando a sua agenda enquanto o dia está correndo, surge uma ligação, aparece um outro e-mail que você precisa responder na hora, você é sugado para aquele incêndio, começa a apagar o incêndio, o dia vai embora
e você não executou o que você precisava fazer. Por isso eu sempre aconselho a você preparar o seu dia no dia anterior. Olha para o dia seguinte, dá uma olhada na sua agenda, vê como é que está a sua disponibilidade, que reuniões que você precisa atender, se você pode fazer algum ajuste de última hora na sua agenda, e aí sim, defina as suas atividades, as suas tarefas, a parte operacional, com base na agenda que já está pré-definida. À medida que você for fazendo isso com mais frequência, você vai ganhar habilidade nisso e vai ficar muito mais fácil. A sua agenda facilmente vai estar bem definida para dali a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, porque você já sabe dentro da sua rotina o que se encaixa, o que funciona melhor. Enfim. Então, planeje o seu dia no dia anterior, porque isso também vai facilitar a sua produtividade, vai facilitar a sua gestão de tempo. Um outro exemplo muito comum é você achar que você está sendo muito produtivo resolvendo os problemas dos outros. Então, você se deixa levar. Quando uma pessoa te liga e fica meia hora no telefone, 1 hora no telefone, você se deixa levar e acaba deixando de lado as coisas que você precisa fazer. E aí depois você vai dar uma desculpa, você vai falar, mas eu não tenho tempo, mas tá todo mundo me ligando, mas ninguém respeita a minha agenda. Eu preciso resolver o problema dos outros, não resolvo os meus. É muito fácil você encontrar desculpas, se deixar levar pela sua rotina de trabalho e não colocar limites. É muito mais difícil você estabelecer essa linha, esse limite e ser realmente efetivo, ser realmente produtivo. Para fechar então, a partir do momento que você definiu o intervalo de tempo que você trabalha, sejam lá 8, 10, 12 horas que seja, você vai fracionar uma parte dessa quantidade de horas e vai dedicar a compromissos, a reuniões, né, a depender da natureza do seu trabalho, dos requisitos da sua profissão e tudo mais. O restante você vai reservar e obviamente você tem que separar aí um tempo para descanso, um tempo para coisas circunstanciais que aparecerem no meio do caminho, mas o restante você vai deixar para as suas atividades. Digamos que você tenha 10 horas de trabalho no dia, você separou 4 ou 5 horas de reuniões, de compromissos, sobraram aí mais 5 horas para você executar as suas tarefas. Olhe para essas 5 horas e veja o que cabe, né, das atividades que você tem, do planejamento semanal. É importante ter um planejamento semanal associado aí, para você ver o que cabe, definir uma ordem de prioridades e atacar as atividades que precisam ser feitas naquele dia. Ter essa consciência de que a agenda é uma parte da sua gestão de tempo, em que você se ocupa dos seus compromissos, das suas reuniões, e que a sua to-do list, as suas atividades, as suas tarefas é uma outra parte, vai facilitar muito a sua gestão do tempo. Começa por aí, eu não tenho dúvida de que vai funcionar. Depois volta aqui para comentar comigo. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho aí. Toda semana eu tô trazendo novidades de planejamento, de produtividade, de equilíbrio de vida, de organização, e contando muito mais sobre a minha vida pessoal, a minha vida profissional aqui nos Estados Unidos. Então, ativa o sininho aí, se inscreve no canal e manda para alguém, manda para o seu time, né? Se você acha que pode ser necessário, pode ser útil para o seu time, para as pessoas que trabalham com você, ou para alguém da sua família, alguém que se sente sobrecarregado, apagando incêndio o tempo inteiro. Manda esse vídeo, faz essa mensagem chegar a mais pessoas, porque eu tenho certeza que pode ser útil para muita gente. Tá certo? Vejo vocês na próxima.